Vou botar para gravar de novo aqui. Vou botar minha tela aqui para vocês. Todo mundo vendo minha tela? De novo? Sim. Show. Beleza, deixa eu só ver se tá direitinho aqui. Então vamos lá. Então eu parei ali, não sei se vocês escutaram, eu estava definindo o complexo agroindustriais para vocês. Isso aí foi? Até complexo industrial foi, gente? Dá um feedback aí para mim. Foi? Beleza, então vamos lá. Com base na reportagem, aponte duas consequências socioeconômicas negativas resultantes da situação de reduzida concorrência no setor agrícola. Então, olha só. Se a questão para aqui, ela abre o leque de possibilidade de você responder, tá claro? Só que ela vai a mais, resultante da situação de reduzida concorrência no setor agrícola. Então, quando você tem uma lógica de monopólio, esquece que é o setor agrícola, em qualquer área, qualquer setor. Quais são os problemas disso? Preços elevados, produtos controlados, difícil acesso, qualidade ruim. Então, você pega, por exemplo, quando você tem uma empresa única que monopoliza o transporte coletivo. O valor da passagem no ônibus é caro pra caramba. A qualidade de serviço é péssima. Como assim a gente pode entender qualidade péssima? Ela não vai atender todas as localidades. Você vai ter horários de ônibus reduzidos, certo? Não vai pegar durante toda a necessidade dos estudantes, dos trabalhadores, da população em geral. Beleza? Muitas linhas não vão ser conectadas. Então a gente percebe isso, né? Que aumenta o valor e diminui a qualidade. A mesma coisa você joga aqui. Você fala, caraca, Romulo, como que eu vou pegar e vou aplicar isso? Primeiro, olha a insegurança alimentar como aumenta. Olha o aumento do preço dos alimentos. Certo? Olha, por exemplo, qualquer impacto no preço das commodities, isso vai influenciar naquela sua comida que você vai comprar no mercado. Por que isso? A maior parte dos produtos são processados, que a população consome. Se a matéria-prima é controlada, isso influencia no quê? Um domínio, uma manipulação do preço. A matéria-prima alta significa um produto final caro. Um produto final caro significa o quê? Um produto final que vai representar muito, né, no orçamento de uma família. Então, vai aumentar muito a insegurança alimentar. Segundo, a qualidade do alimento, né? A qualidade do alimento vai estar extremamente comprometida em relação a isso. Tá? Vai ser extremamente nocivo, extremamente complicado, né? A qualidade do alimento. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas muitas doenças estão relacionadas a isso. Muitas doenças estão relacionadas a isso. O Brasil é o país que mais usa veneno no mundo. Então vocês podem imaginar, cara, que a gente está consumindo veneno nos nossos alimentos, produtos químicos, conservantes, que a ciência já comprova que são cancerígenos, cria outras moléstias no corpo, outras enfermidades, é algo assim extremamente nocivo, tá legal? Certo? Então, tá aí. Quando você fala disso, galera, o que acontece? Vamos imaginar de uma forma mais direcionada na questão. Você tem uma empresa, Monsanto, que controla as sementes geneticamente modificadas. O agricultor ele fica dependente daquela semente. Essas sementes são proporcionalmente transformadas em laboratório, inclusive para serem inférteis. Então, não permite que você faça o processo de replantio. Terceiro ponto. Essas empresas elas ganham pela lógica do domínio intelectual, aquilo que a gente chama de patentes. O monopólio intelectual, pesquisa. Patente. Então, você precisa pagar os royalties para aquelas empresas, para você utilizar aqueles produtos, aquela semente, aquele defensivo químico. Certo? Isso gera uma dependência maior, um controle maior, uma manipulação do mercado. Deu para entender? Que vai trazer prejuízos assim variados. Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Não? Eu coloquei para vocês lá na plataforma, vocês devem ter visto, uma indicação de vídeo. Um documentário que está no YouTube chamado O Mundo Segundo a Monsanto. Vocês chegaram a identificar lá na plataforma?
O Mundo Segundo a Monsanto. Alguém conseguiu assistir? Depois vocês olhem lá, o documentário no Google. O Mundo Segundo a Monsanto. Fabuloso, fantástico. Assistam, tá? Assistam. Vai ajudar vocês bastante. Inclusive, no repertório cultural aí de redação. Tá legal? Questão número 15. Questão da FUVEST. Considerando as afirmativas 1, 2 e 3, há dois elementos fundamentais na agricultura que diferem da indústria. O primeiro deles é o tempo da natureza. Então, por exemplo, você tem que plantar, você tem que esperar crescer o tempo de colheita. Deu para entender? Obviamente, quando você está com uma semente geneticamente modificada, né, você permite mais de uma colheita ao longo do ano. Então, um cultivo que iria te permitir uma colheita, por exemplo, vai te permitir mais de uma colheita. Certo? Então, isso significa o quê? Menor dependência. Mas, cara, você depende do relevo, você depende do solo, você depende do clima, né? Você depende das condições naturais, você depende da fauna. Olha as abelhas, né? Olha toda essa representação, os micro-organismos do solo, né? A biota do solo, tá bom? Isso é importantíssimo quando fala o tempo da natureza. Em 2009, item 2, o Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos, tá? 3, que vai fazer a ponte com a questão anterior, que é 14. Olha só, ressalta-se que 92% da receita líquida gerada pelas indústrias fabricantes de agrotóxicos em 2010 ficaram com apenas 6 grandes empresas de capital estrangeiro. 6 empresas transnacionais. Então você casa a afirmativa 3 com a questão 14. Certo? Item A, analise a afirmativa 2, considerando a afirmação 1. O Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Então está aqui. Afirmação 2. Mas considerando a 1. O agrotóxico tenta, de certa forma, fazer o quê? Diminuir a dependência do meio natural. Deu para entender? Objetivando aumentar a produtividade e, consequentemente, a produção. Dentro de uma lógica de reduzir custo produtivo, aumentar a produtividade, aumentar a produção e, consequentemente, trazer vantagens econômicas. Então, era isso que se esperava que você desenvolvesse, essa relação que você desenvolvesse na sua resposta. No item B, temos aqui, ó, item B. Qual é o processo que se refere na afirmativa 3? O processo de oligopolização. Tá claro ou não? Certo? Explica esse processo. Os oligopólios se caracterizam quando um pequeno número de empresas, de grandes empresas, controlam a oferta de um determinado bem ou serviço em escala, né? Que pode chegar, inclusive, nesse caso, à escala mundial. Tudo bem? Então, você vai identificar o oligopólio, o processo de oligopolização, e você vai explicar o que significa oligopólio. Quando um pequeno número de empresas, nesse caso, transnacionais, então de interferência, né, planetária, controla, manipula, né, tem uma grande influência, melhor dizendo, um grande controle na produção de determinado tipo de produto ou na oferta de um serviço. Tá legal? C. Indique 2 impactos socioambientais decorrentes do uso de agrotóxicos. Aí você vai na terceira coluna. Tá? O que esses agrotóxicos vão trazer? Impactos socioambientais. Tá? Socioambientais. Então, você pode falar da contaminação do solo, da contaminação dos recursos hídricos, né? Da criação de doenças, tá bom? Inclusive super pragas aí, porque elas vão se tornar resistentes, né? Vão se adaptar no processo de mutação, vão se tornar resistentes, criando super pragas. Então, nós temos uma infinidade de problemáticas relacionadas a essa questão. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? É importante também perceber, galera, que vai contaminar o cara que está, a pessoa, o indivíduo, né, que está utilizando, né, veneno, o trabalhador direto, que vai estar contaminando, vai estar se contaminando também. Quando falo do social, você pode citar. Então, não somente contaminação do solo, dos recursos hídricos, mas também a própria pessoa, não somente quem vai consumir, mas quem está aplicando, né, quem está aplicando o defensivo. Tá bom? Espero que vocês tenham